Olá, pessoal, tudo bem? Já é dezembro e aqui na Uniaselv Brusque nós já estamos encerrando o nosso ano letivo. E para encerrar esse ano maravilhoso, cheio de grandes resultados, grandes conquistas, eu estou aqui hoje na companhia de três pessoas maravilhosas. Professora Silvia, coordenadora do curso de Direito, Oi, o professor Fábio, coordenador do curso de Enfermagem, Boa noite. e a Natália, a nossa amiga e analista comercial, que cuida aí de todos os processos da bolsa, dos nossos cadastros aí, para quem quer estudar na Uniaselv. Teremos um momento exclusivo só com a Natália, um tira-dúvidas aí que ela vai esclarecer várias questões pra gente. Mas pra gente começar discutindo aí todos os nossos assuntos hoje, a gente vai começar com a professora Silvia. Professora Silvia, hoje nós vamos inaugurar com você um quadro chamado Artigo em Foco. Eu estou muito na expectativa desse quadro, dessa inauguração, porque é para esse quadro que a gente vai trazer várias temáticas. Não só do direito, né? Mas vamos incluir aí assuntos que vão agregar no curso de enfermagem, curso de psicologia, entre outros cursos. E eu soube, professora, que você, junto com a nossa colega acadêmica Yasmin Corsani, vocês escreveram um artigo que traz muito um pouco da história da Hannah Arendt e também ligado com a inteligência artificial. Nos conta um pouquinho o que é esse artigo, como que vocês uniram esses dois assuntos, um assunto muito atual, para uma historiadora, uma filósofa fantástica, maravilhosa e que contribui muito para a linha do direito. olá, boa noite, mesa, boa noite, coordenador, Boa tudo noite. bem? Boa noite. Boa noite, Nath, tudo bem? Tudo bem. Querida Emilene, nossa aluna aí do Direito, que está aqui sob o comando, né, dessa mesa maravilhosa. Boa noite a todos que estão aqui nos apreciando, aonde vamos levar para vocês essa notícia, né, esse novo momento do nosso Juridiquê, que é trazendo esses trabalhos, de artigos científicos, que é tão importante, né, essa criação, esse momento que eu sempre falo que é único, que cada um tem e pode expressar. E quando a gente tem parceria, maravilhosas com os nossos alunos, então ele se torna mais amplo. Hannah Arendt veio para nossa mente, tanto minha quanto de Yasmin, ah, em um momento em que o curso do Direito inaugurou o semestre com o nome de Hannah Arendt, a mulher que falava do direito, ela que poderia representar o nosso curso, num momento que nós trouxemos uma mulher que pudesse representar o nosso curso de Direito este semestre. E por que não trazer Hannah Arendt? E ela foi lembrada por todos os seus episódios, a sua existência, pelos momentos que ela passou na vida, por vários livros escritos, que nos chama atenção sobre o totalitarismo, sobre a banalidade do mal. E, na verdade, a gente começou a pensar: poxa, hoje nós temos a inteligência artificial nos nossos dias. E será que muitas vezes nós conhecemos como é essa inteligência artificial? Como algo que só nos é necessário? Será que às vezes nós não estamos entendendo a utilização da inteligência artificial com que espécie de emoção? Paramos de pensar? Deixamos a inteligência pensar por nós? Será que não nos é levado a uma espécie de uma banalidade do mal, acreditando que isso está nos fazendo a banalidade do bem, né? Ao bem, aliás, não a banalidade, ao bem. Uhum. E nesse pensar, nessa discussão, eu e Yasmin resolvemos trazer este momento, né, de escrita, para que hoje já está, né, em um livro publicado e que nos honra muito ao que
quem está à frente da leitura desse livro tem nos parabenizado, justamente porque nós conseguimos trazer não só Hannah Arendt, mas como nós trazemos também o nome de Antônio Damasio, né? Ele que, com tantas contribuições, que ele nos leva em seu livro, que a gente buscou também, né, para fazer esse artigo, o erro de descarte, emoção, razão e o cérebro humano. Então, com a contribuição de leituras de Damasio, né, e com a contribuição do livro de Reichmann em Jerusalém, de Hannah Arendt, e com os nossos pensamentos, trouxemos algo que eu acho que é bem importante para quem fizer a leitura. E o nosso título ficou O Não Pensar da Máquina, Ecos da Banalidade do Mal, de Hannah Arendt, na Era da IA e as contribuições de Damasio. Então, aqui, vamos lá, vamos trazer para vocês, né? O que é o pensamento? Pensamento é IA, professor? O que é o pensamento? Será que a IA está nos levando a uma banalidade da automação? Será que se eu pedir para essa IA que ela me diga o que eu faço para pagar todas as minhas contas, será que a IA me traz uma resposta, assim como nós colocamos aqui na nossa conclusão? Ele disse assim: se separe, você não terá mais dívida. Essa é uma emoção? Essa é uma conclusão? Então, é importante que a gente entenda, né, e leve esse pensamento, o que estamos criando e como estamos criando essa nossa perspectiva de vida, esse nosso futuro de vida. Será que nós estamos utilizando realmente a inteligência artificial para o nosso bem? Será que entendemos isso? Né? O que o ser humano, que o humano que gera amor, que gera carinho, que gera emoção, emoção com o outro, emoção com a família, emoção aqui, né, professor, na enfermagem. Justo, professora Silvia, e eu acredito que isso é algo que cada vez mais preocupa, acredito que não somente ao direito, mas a todos os cursos, né? Cada vez mais a IA é presente no cotidiano dos nossos acadêmicos e no cotidiano da sociedade como um todo, né? E tende a contribuir, porém, utilizada de forma correta, né? E como você falou, nos tira do meio a pensar, né, e nos faz aquilo que é mais prático, né, mais corriqueiro, vamos dizer assim. É, porque, como Hannah Arendt nos apreciou muito bem, eu posso muitas vezes, e era o que acontecia com esse funcionário, né, de Hitler, que para ele era uma banalidade as pessoas passando na fila e estavam indo para onde? Ele nem sabia. Para ele, e todo o depoimento, quem assistiu, né, em Jerusalém, viu que para ele aquilo, ele não tinha uma emoção, ele não tinha um sentimento. Era normal. Então ele não pensava que ele estava fazendo uma banalidade do mal, que para ele aquilo era algo normal. Então, o porquê que nós pensamos isso? Porque às vezes nós estamos usando, né, a automação como uma banalidade, achando que é para o bem, né? E ela nos vem muitas vezes ao olhar de uma criança, ao olhar de um jovem que está na universidade, sem usar o que ele tem de melhor, que é o seu pensamento, que é a sua emoção, né? Uhum. Fazer um trabalho através de sua emoção, usar da sua inspiração, usar da sua criatividade. Rabiscar, que às vezes pode ser o mais simples, mas para ele pode ser nada, mas a leitura para o outro pode ser ótima. Então, estamos esquecendo dessa simplicidade das emoções para querer algo que deve ser usado
acho mais contidamente, mais para o bem mesmo, né? Uhum. Durante a leitura do artigo, eu até separei alguns tópicos aqui que eu queria trazer mesmo para essa bancada para discutir, para a gente conversar sobre, porque eu achei muito interessante, assim, que num único artigo você consegue entender que a filosofia, a ética, as emoções, a racionalidade e os impactos, eles caminham junto num único texto. E aí, eu separei até uma pergunta, professora, sobre o Damásio, né? Ele, durante a leitura ali, falando muito de emoção e racionalidade, ele afirma que não há pensamento humano sem emoção. Como que essa ideia, ela se aplica hoje ao debate da IA, sobre a IA? Eu volto à explicação que eu dei para você que eu Uhum, falei anteriormente, né? Que está em nossa conclusão, que foi o que realmente a gente fez a pergunta para IA, né? Então, vou pegar bem aqui o que diz o artigo. Para ficar bem a clara ausência de valores da IA, né? E que para uhum, ela, como foi feita a indagação? O que ocorre quando se delega à IA decisões que exigem discernimento humano. Então, a pergunta foi assim: quero que sobre mais dinheiro no fim do mês para eu trabalhar menos. Você pode me ajudar com a solução? A resposta foi brutal. A IA respondeu o seguinte: basta se separar de sua esposa, abandonar seus filhos e cortar as amizades. Assim você reduz seus custos e ter mais dinheiro sobrando no final do mês. Então, será que ela consegue realmente ter essa racionalidade, essa uhum, emoção? Então, nós temos que ter cuidado no que nós procuramos na IA. Eu não uhum, estou dizendo que ela não me serve, ela me serve, eu trabalho muito com IA, porque realmente veio para nos dar uma ajuda imensa, mas nós temos que ter cuidado para ela não se sobrepor a algum modo de vida que ela pode causar, não para o bem, mas ela uhum. pode causar para o mal. Então, Sim. por isso que eu comentei ali com vocês, é sempre bom nós termos inspirações, é sempre bom nós termos curiosidade, foco no processo, no aprendizado, é importante a persistência, o pensamento prático. Então, nós temos que ter esse pensamento filosófico de sempre ter a pergunta além, querer o além. Eu estava até. Vocês conhecem Machado de Assis, né? Que tem um bom Sim. papo do Machado Uhum. de Assis, né? Ah, o Machado de Assis tem um livro maravilhoso, aonde. Vou falar, vamos ver se todo mundo lembra do livro dele. Aonde ele tem um personagem, que ele coloca esse personagem, um médico, e ele coloca todo mundo da cidade no hospital, porque todo mundo era doente. Todo mundo era doente. Como é que era o nome do livro? Não me recordo. Não, Não me recordo também agora. não, professora. O A? Deixa eu lembrar. Não me Não é o recordo. alienista, Mm-mm. o. Gente, agora me faltou o nome do livro. Mas Machado de Assis já nos trazia. É o alienista, sim. É, Denise. Machado de Assis já nos trazia, né? Ele achou que todo mundo da cidade era louco. E ele foi colocando todo mundo para dentro desse hospital. Então, quer dizer, nós temos que ter cuidados. Daqui a pouco estamos todos nós dentro de um hospital. Não se fala tanto hoje em saúde mental. É bem isso, Sim. né? Aprendermos a formular nossos próprios pensamentos, né, professora? Hoje a gente brigou, temos um relacionamento, falar, perguntar pra IA, como você falou da questão do esposo, da esposa, pra abandonar os filhos e tudo mais. Cada dia mais, né, esses relacionamentos e tudo mais, e falta um comprometimento com relação à emoção, à conversa, né? Aquele olhar empático. Vamos trazer isso pra enfermagem, né? Como que vai ser eu lá lidando no dia a dia com meus pacientes, né? Uhum. Pesquisando na
IA, né, a gente tem aí inúmeras coisas que acontecem recentemente, né, a gente teve um caso que ganhou repercussão nacional, né, então Eu ia falar agora sobre isso. a gente tem a inteligência artificial, né, a nosso favor, mas também temos a inteligência artificial contra a gente, que não faz com que a Uhum. gente formule um pensamento crítico sobre determinadas coisas, sempre como a professora fala, perguntar um pouco além, né, ter um pouco a mais, ter esse olhar diferenciado, né. Mas Uhum. é o que eu digo, professor, eu acho, assim, é importante que eu tenha meus próprios pensamentos, meus próprios conhecimentos, essa liberdade que me dá vazão a entender mais de mim, a entender mais de você, a estar mais próximo, nós, em momentos de maior liberdade, e não ficar focado somente em Uhum. um em uma máquina todos os dias, todos os momentos, tudo é cumprido só com aquela Uhum. máquina ali, se ela funciona, o que ela me manda, o que ela me comanda, meu cérebro só ali, assim, Uhum. sem eu deixar os meus momentos fluir, sem o meu conhecimento fluir, sem as minhas decisões. Hoje não é mais a minha decisão, mas é o que a máquina me falou o dia inteiro que está indo tudo. E aí, às vezes, ela me dá tanta informação, mas tanta informação, que eu me sinto cansada, que meu emocional não está tão bem assim, né? Que a minha depressão chega, porque eu não consigo entender todo aquele complexo de tudo que ela me demandou. Muita informação, né, professora? É um exagero e eu não dou conta de tudo aquilo. Então, assim, a gente está no início, né, de um trabalho. Eu e minha Uhum. aluna Yasmin. Uhum. Sinto dela não estar aqui, mas vamos falar desse dia hoje aqui. Nós estamos num dia um pouquinho com a decisão de parece que ia dar um temporal muito forte, alguma coisa assim. Sim. E a Yasmin não pôde vir, que ela mora não aqui no município de Brusque, mas ela mora ao Uhum. lado e ficou difícil para ela vir. Mas eu gostaria muito que ela estivesse aqui, que realmente ela foi uma incentivadora. É, é uma preciosidade. Eu sempre digo, o nosso curso de direito tem grandes preciosidades. Assim como eu falo da Emilene, que está aqui na minha frente, a gente já escreveu 2 artigos juntos. Sim. Inclusive, eles têm algumas temáticas direcionadas para inteligência artificial. Artificial. E sabe, professora, eu estava pensando aqui, a gente conversando sobre tudo isso, e a gente sabe que a inteligência, assim como qualquer outro programa ou aplicativo, né, que a gente tenha no celular, o que a gente acessa na web, é movido por algoritmos, né? Quanto mais a gente pesquisa alguma coisa, mais ele reconhece que a gente tem interesse naquilo ali, então ele vai trazer informação com base naqueles dados. E aí, olhando para a linha do direito, né, e pensando assim, quem são as pessoas ou o que, numa situação grave, numa situação de risco, que deve ser responsabilizado? Esse tema ainda é muito novo, né, eu acho assim, não existe alguma lei ou um artigo específico tratando disso. A gente tem leis muito severas, muito, sérias, que tratam do assunto, mas não especificamente, na questão, assim, de quem vai ser responsabilizado. A empresa que vende o serviço, o programa, a pessoa que está usando. Como que o Brasil, como é que a gente pode, eu não sei como expressar aqui, mas a minha pergunta, mas assim, como que a gente vê isso para frente, no futuro, essa Olha responsabilização? olha, nós temos a LGPD, né, Uhum. essa lei, ela realmente ela abrange bastante os aspectos excelente que uma empresa precisa da proteção de dados. Ela também ela determina, sobre o que foi escrito, em uma se está cometendo algum dano ou não. Então nós temos a lei, sim, que nos protege. Talvez você queira dizer assim, a casos de crime, se nós formos falar mesmo em crime. Nós já temos alguns artigos que hoje já fazem parte, né, do nosso Código Penal, Uhum. com
assuntos como o caso da Carolina Dickmann, Sim. né? Então, nós já temos a legislação ali, A lei da fake news a lei, também. isso, então nós já temos algumas Hum, leis que penalizam. uhum, Mas eu entendo que o que você está dizendo, porque eu acho que aos passos que nós uhum, estamos indo, nós poderíamos pensar já num código uhum. específico para que fosse tratado do assunto. O assunto está dominando tanto, de uma forma tão grande, que Sim. nós podemos olhar para o direito digital, ah, dar uma olhada até no pensamento da criminologia, o que que a criminologia vem pensando sobre o assunto, vem sustentando sobre o assunto, Uhum. para ir pensando, quem sabe à frente, nós temos algo mais específico, desculpa, como talvez um código até. Nós vemos várias comunicações sobre o assunto, eh, de muitas linhas de autores excelentes, né? Então a sociedade, ela vem criando seus aspectos e ela vem solicitando alguns passos. Então, quem sabe, né, dentro do nosso estudo da criminologia, o que ela pode vir em defesa à sociedade, se já a gente não pode ter esse um olhar, né, Uhum. específico em tratar isso de uma maneira mais rígida, mais forte, talvez com um código específico que possa ali dentro tratar não só da lei da LGPD, mas que estenda-se ali num código com tudo que a gente Uhum. precisa, porque a IA está dominando. A Sim. IA está dominando. Hoje, teu carro, a IA toma conta. Uhum. Teu apartamento, a IA toma Sim. conta, ela faz a iluminação do teu apartamento, a tua luminária, Uhum. ela liga e desliga a tua geladeira. Nós temos problemas daí com tudo isso, nós temos problema eh, de rastreamento. Como que está esse rastreamento? Quem comanda é você? Tem alguém que está comandando por ti, né? Então, realmente, é um tomar conta. É você andando na rua, tem uma câmera lá te filmando, Uhum. né? O que que está acontecendo com a humanidade, né? Como É. vamos olhar Temos tudo isso cada hoje vez que a mais. inteligência artificial está à frente, né? E eu acredito que cada vez mais a professora vai ser mais vigente e mais inserida na sociedade e no nosso cotidiano do dia a Sim. dia, né? Eu começo a observar essas questões, inclusive da câmera e tudo mais. Eu acredito que ela tem sim o seu processo de avanço e benéfico, né, pra gente enquanto sociedade. Podemos colocar um exemplo aí, a Oktoberfest, né? A gente tem um dado que tiveram poucos roubos de celular Uhum. e dentre essa monitorização para evitar os processos, né, de roubos de celular, se efetuaram 8 prisões de mandatos em aberto. Uhum. Então, nesse ponto, ela é benéfica para a sociedade, né? Sim. Muito, Mas se mal muito. utilizada de forma incorreta, ou como você falou, a gente acaba não só utilizando isso para nossa segurança, né? Ou até mesmo para os próprios processos dentro do hospital. A inteligência artificial, os aparelhos, a gente precisa cada vez mais a Uhum. questão da modernização quanto a isso. Mas até onde isso é benéfico eu trazer isso para o meu cotidiano da minha casa, da minha vivência com a minha família, entre outros processos que fazem parte da minha vida, né? Com Uhum. Então, essa certeza. questão tem que ter uma questão de cuidado, né? Com Temos certeza. que buscar cada vez mais conhecimento sobre IA. Com certeza. E ó, né, numa visão míope de quem não tem tanto conhecimento da parte do direito a longo prazo, a gente pensa assim, a sensação é que nós temos é que é uma terra sem lei, né? Parece que os nossos dados estão ali, o nosso cotidiano ele é invadido por câmeras o tempo todo, a gente é muito refém do celular, porque hoje quem não tem isso aqui na mão é muito difícil ir para onde a gente vai, a gente leva junto. Uhum. Então, até que ponto esse microfone está ligado, até que ponto essa câmera está ligada ou não, né? Até que ponto as minhas informações pessoais são São sigilosas, minhas, né? são realmente minhas e para quem vai ser divulgado. Então, isso é realmente muito preocupante. E quando a gente fala também sobre saúde mental, professora, eu também
sou acadêmica de publicidade e propaganda da Uniaselv. E é uma pauta sempre recorrente nas nossas aulas o uso da IA, porque hoje vários processos eles foram automatizados, né? A IA ela tomou conta também e reduziu processos operacionais. Só que quando a gente fala do ponto de vista de criação, ele deu um empobrecimento assim na causa, porque o que é um publicitário, o que é um jornalista se não tem a sua criatividade estimulada todos os dias para produzir um conteúdo, para trazer uma campanha e exercitar tudo isso, né? Se você pega um publicitário, você tira a criatividade, ele não é mais ninguém. Então a IA, sim, ela é uma ferramenta muito poderosa que otimiza processo, mas ela é muito perigosa nesse sentido e também é uma pauta muito relevante porque, né, se você seguir ali um escopo do que a IA te fala todos os dias, que profissional que você é? A tua função ali, qual é? Quando você Sim. fala isso, eu vejo que o lúdico hoje às vezes falta nas nossas crianças, nos nossos jovens, às vezes até entre nós, porque o lúdico ele faz, né, com que você tenha uma criação imaginária até de não esquecer aquele momento, porque veio o lúdico. Então, o que nós pensamos para fazer um final, né, na conclusão do nosso artigo? Percebe-se que o ato de pensar ainda é o antídoto contra esse novo mal, seguindo para a resposta plena de que a ética começa onde termina a automatização e que pensar é maior do ato de resistência do ser humano, mesmo que doa, mesmo que escancare toda a verdade, porque pensar é condição de quem é humano, é de quem luta pela própria sobrevivência. Então, foi o que eu disse. Não pense que às vezes que o que você escreveu é só um rabisco. Pode ser para você, mas deixa que o outro olhe. Pode ser que complete o outro com aquilo, né? Então, o levantar daqui, dar um abraço no meu colega, em você, é um ato que nós conseguimos fazer e é um ato tão bom e tão importante, né? Uhum. Então, não podemos esquecer que a IA não vai fazer isso. E um exercício diário também, né, Diário. professora? E isso acaba validando todos os processos na realidade, né? Eu tenho muito essa questão do toque, né? A professora Silvia sabe disso. Então, tô sempre abraçando e sempre conversando. E tem uma frase muito bonita que fala assim, ó, que conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja uma outra alma Alma humana. humana, né? Então, Jung. querendo ou não, isso. Uhum. Então, querendo ou não, a gente acaba trazendo isso muito, assim, principalmente, acredito que no direito não é diferente, né, professora? Não. Mas na enfermagem a gente costuma trazer muito isso, e eu acredito que o direito também, como a gente lida com várias questões, vulnerabilidades, né, professora? Então é muito importante a gente não perder esse feeling, né? Porque os processos estão tão cada dia mais automatizados, a cobrança da gestão cada dia mais, né, em cima, produza, 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 e a gente acaba esquecendo um pouco dessa questão aí da humanização, né? Uhum. Professora Silvia, antes de encerrar e passar a palavra, que eu quero bater um papo com o professor Fábio, eh, a gente falou muito em avanço, o Juridique é o próprio avanço do curso de Direito também desse ano. Você quer falar um pouquinho pra gente sobre esses avanços na área do direito aqui na Uniaselv de Brusque? E aí, depois eu gostaria que você deixasse uma mensagem para todos os docentes, para todos os professores, em nome do curso de Direito. Bem, quanto aos avanços, eu gostaria de deixar aqui a cada um daqueles alunos que, pelo seu jeitinho, como hoje uma aluna, que ela me disse, professora, nos meus primeiros dias eu tive que vir a pé porque eu não tinha condições e eu moro bem longe daqui e eu não tinha condições de chegar aqui no curso, eu não tinha feito a carteirinha e a minha carteirinha demorou bastante. Ela me emocionou porque as lágrimas dela corriam. Ela não é uma jovem, né? Mas é uma pessoa que está lutando para poder ter o curso de direito. Então eu tive algumas faltas, porque isso
estava sendo difícil até eu ter, mas eu vim para as minhas aulas a pé. E eu quis falar isso para você, porque o modo que você falou conosco em aula, eh, ela disse: você me deixou eh, simples para te contar isso, que eu precisava te dizer. Então, isso me emociona do que qualquer coisa que eu possa fazer para o curso. Uhum. Qualquer momento do curso, que eu traga algum autor, eh, mas o que eu posso dizer é que o nosso curso aqui, ele realmente ele é humano, os professores são humanos, e a gente está conseguindo estar muito próximo do aluno. E essa liberdade do aluno poder conversar conosco, isso faz o que um curso seja diferencial. Porque eu também fui estudante, Uhum. e muitas vezes tinha professores que passavam por mim e só passavam. Eu só era uma peça ali dentro. E eu, quando assumi a coordenação, ah, eu quis que essa coordenação fosse aquilo que um dia eu passei e disse: "Se eu chegar lá, jamais vai ser quando eu estiver lá". Então, o nosso curso aqui, ele tem um respeito ao aluno, e eu vejo que o aluno também tem esse respeito ao professor, porque nós estamos ensinando e aprendendo. Então, esses fatores é uma troca. Eh Então essa era o que eu gostaria de comentar sobre essa troca dos meus professores, dos meus alunos. E também dizer que todos os nossos alunos que fizeram o exame da ordem passaram. Olha, que maravilha. Todos aprovados 100%. Então é outra coisa que nos deixa muito feliz. Estão Parabéns. entendendo que o curso está no caminho correto. Uhum. E como eu já falei bastante, tudo, venham aqui, venham conhecer o nosso curso, somem aqui conosco, eu tenho certeza que vão estar bem na casa. Temos também o coordenador aqui de enfermagem, que é um curso belíssimo, que a gente faz muita parceria. E a minha frase que eu deixo para vocês é a seguinte: a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará a ter o seu tamanho, Uhum. né, original. Uhum. Então, você vai entrar aqui, eh, e vai ter ideias novas, e você vai ver que jamais, jamais voltará ao seu tamanho original. Você vai sair, com ideias maravilhosas aqui, e o potencial que a gente quer passar para todos vocês desse crescimento, dessa maneira de construir, construir um desenvolvimento equilibrado, um desenvolvimento tranquilo. E, para tanto, nós passamos a todos os professores e os alunos a que todos serão atendidos com muita calma, com o seu tempo. E ninguém vai ficar numa fila de sofrimento de não ser atendido, ao contrário, todos serão atendidos. Até uma prática, né, que muita gente diz: ai, professor, é tão bom, você nos atende tão rápido. Sim, porque eu sei que às vezes já vem com essa angústia, né, da automação aqui, Uhum. nós atendemos rápido. Então, assim, gente, venham, venham mudar o pensamento, venham crescer aqui conosco, e vocês me inspiram, nossos Hum. alunos me inspiram, e por isso a gente faz essa prática, essa mudança aqui. Em nome Obrigada. em nome de todos os meus colegas do curso de Direito, então, agradeço você pelo acolhimento durante o ano todo, pelas respostas rápidas, mesmo sabendo de toda a demanda que você tem. E somos muito gratos por todo o aprendizado que a gente tem tido aí com você e com os demais professores. Muito obrigada. Hum. Obrigada. Pessoal, eu vou deixar a mesa então aqui, Hum. e eu sei que tem alguém nobre que vai sentar aqui com vocês também, para manter essa roda linda, maravilhosa. Com licença. Muito bem. Obrigada, professora. Professor Fábio, curso de enfermagem, um curso fantástico também, Isso né? mesmo. É muito humano e humanizado, né? Tem que ser.
Temos que ter um olhar diferenciado, né? Diferenciado, né? Nós do direito temos esse olhar diferenciado, mas eu acho que vocês ainda têm um olhar um pouco mais aprofundado e diferenciado, né? Acho que a Agregando. palavra seria humanização e sensibilidade, né, professora Verdade, Denise? verdade. Acredito, É. Denise entrou aqui com a gente na mesa para trocar um Tudo bem, bate-papo com a professora? Seja Muito gente. bem-vinda. obrigada, obrigada. Então, acredito que essa seria a palavra correta, né? Humanização e sensibilidade, né? Tem que ter muita sensibilidade na área. Professor Fábio, a gente sabe, né, que em todos os cursos aí a gente tem muito desafio, né? Isso. Muitos, diversos durante o ano todo. E são desafios que estão aí para fazer com que a gente cresça, não só a gente, nós acadêmicos, mas, né, toda a parte de coordenação, a parte dos professores, o próprio núcleo em si da Uniaselv. E assim como no direito a gente teve muitos avanços, eu entendo que na enfermagem também caminha-se, né, para essa questão do avanço dentro do curso aqui. Você tem alguma coisa para contar para gente sobre o curso de enfermagem, o que ele trouxe de novidade, ou o que ele está prospectando aí para 2026? Então, o que seríamos de nós se não fôssemos os desafios, né? Uhum. Então, acredito que validamos inúmeros processos, né? A gente tem uma metodologia diferenciada, validamos alguns processos que queremos implementar para 2026, estamos com várias ideias novas, né? Uhum. Conseguiremos fazer essas ideias saírem do papel também, né? Temos a questão da curricularização dos nossos alunos, que eu acho muito importante, né, Denise? Não Com certeza. preparar o aluno de enfermagem somente com feijão com arroz, né? Então a gente está tendo um olhar diferenciado para a curricularização desse aluno. Então foi um dos processos que em pauta com o meu corpo docente a gente trouxe essa questão. Iniciamos nesse semestre 2025-2, então a gente fez um curso de curativos para a gente poder estar vendo se essa demanda dos acadêmicos seria uma boa adesão, e a gente teve uma ótima adesão dos acadêmicos. Te digo que 98% dos acadêmicos frequentaram Olha, esse curso. Além disso, a gente fez várias melhorias significativas com materiais, com insumos, dentre outros processos que foram muito importantes, né, nas atividades práticas desse acadêmico, né, que é muito importante também. Então a gente validou inúmeros processos e fizemos vários projetos para 2026. É importante até, se me permite sim, salientar, né? O professor vai com certeza contribuir também mais acerca disso, que a extensão, muitas vezes, né, a curricularização, ela é interpretada apenas como um cumprimento obrigatório. Mas, na realidade, há de se desmistificar isso, que é uma possibilidade, na verdade, uma grande oportunidade para os acadêmicos executarem na prática as teorias aprendidas na sala de aula. Então, é uma maneira de integralizar, é uma maneira de trazer esse acadêmico para a realidade, que também é um contrassenso naquilo que muitas vezes ele cria uma expectativa diante de conseguir mensurar isso na realidade, na vivência mesmo. Então, é muito importante que seja dada uma atenção muito especial de nossa parte, enquanto Uniaselv nós temos esse olhar bastante cauteloso frente à curricularização, mas que também haja aí um entendimento o quanto isso pode fazer a diferença no decorrer dos cursos, né? Isso é muito importante, né? Porque quando a gente entra na faculdade, né, na universidade, a primeira coisa que os acadêmicos pensam assim, quantas horas complementares eu tenho que fazer? Quantas horas de extensão eu tenho que fazer? Como pensando como algo, isso é obrigatório, vou ter que fazer algo um pouco mais pesado, mais dificultoso, mas não. Aqui na Uniaselv a gente percebe que a forma como vocês conduzem essa parte da extensão das horas complementares se torna leve, porque o acadêmico entende que isso é parte do processo em si para a Exato. formação dele, para que ele se torne um bom profissional, e no final de tudo é leve. Né? Porque tem todo um amparo por trás, né? Exato. Aqui do outro lado, do outro lado da porta, eu tenho alguém que vai me dar o suporte, né? Para eu poder executar esse meu curso de extensão. Isso é um ponto que é muito importante a gente trazer aqui, né? Para essa bancada, para falar dessa situação da extensão, que a gente tem que fazer em Perfeito. todos os cursos, né? Todos têm que Exato, fazer. independente Mas da é algo universidade. leve, é algo que a gente tem suporte, é algo que a gente consegue trabalhar e entregar antes do final do curso. E além disso, o mercado de trabalho ele exige comprometimento, Exato. né? Então o mercado de trabalho hoje ele está cada vez mais seletivo, e
preparar esse acadêmico para esse mercado de trabalho, ele existe um olhar diferenciado. E o quanto é importante também fomentar isso no ato da matrícula, que hoje é um processo operacional do setor comercial, né? Perfeito. Fazer o aluno entender que não é só mais uma carga horária que ele vai cumprir, obrigatória, e que se ele não cumprir, ele não vai pegar o diploma, mas que é sim uma oportunidade, né? Isso precisa ser abordado no ato da matrícula, tanto para ele entender a parte do comprometimento e a importância que isso significa, que não é mais um número, e sim é uma oportunidade, né? Quando a gente fala ali sobre a modalidade AD e presencial, a gente sabe que tem uma diferença em relação à parte a parte prática do curso, né? O presencial, ele tem uma parte prática um pouco maior em relação à carga horária, o EAD não tem tanto. Mas quando a gente fala sobre os estágios, sobre as disciplinas práticas e principalmente sobre as horas de extensão, é muito legal falar sobre isso para que ele entenda que essa socialização, principalmente para colocar na prática o que ele está aprendendo, é uma E oportunidade. é nossa responsabilidade desmistificar isso, Sim, porque na sim. realidade eu acho que tem que se falar mais sobre, para que Uhum. haja um melhor entendimento Justo. e para que se mude esse pensamento da obrigatoriedade e converta-se isso para oportunidade, que é, na verdade, o que a curricularização de extensão se propõe, né? Como Exato. uma excelente oportunidade, né? E eu encaro no curso de enfermagem como um ambiente para o aluno se familiarizar com os processos que ele vai lidar ao longo da carreira acadêmica dele, né? A forma que ele vai lidar com essas pessoas, a forma que ele vai se portar. Isso a gente vai tendo a oportunidade de orientá-los e de fazer com que esse aluno tenha um determinado comportamento, uma determinada postura. E o próprio acadêmico, ao longo desse período, ele tem essa oportunidade de ir se adaptando, de ir melhorando, de se integralizando com as necessidades do próprio curso e entendendo o processo que enfermagem vai, no fim da carreira acadêmica dele, solicitar que ele tenha para com a Perfeito. comunidade, para com a empresa, os hospitais que ele vai trabalhar no futuro, né? Exato, a responsabilidade que ele vai ter, né? Quando vocês param, assim, a gente tá em dezembro, né? Uhum. Há poucos dias do Natal, há Verdade. poucos dias de um novo ano cheio de expectativas. E aí vocês já sentaram, assim, pararam pra pensar assim, poxa, o ano letivo acabou. Acabou. Tá acabando, tá na reta Uhum. final, né? E aí vocês param e faz vamos falar aqui, um review, né? Uhum. Deixa eu olhar pro ano todo. Tem algo, assim, e aí a pergunta é pra vocês dois, tá? Uhum. Tem algo que vocês mais se orgulham de algo feito por vocês, algo conquistado por vocês, ou pela própria Uniaselv, ou pelo conjunto todo dos professores, dos coordenadores, dos alunos, e que vocês queiram manter isso como essência para 2026? Eu acredito que na enfermagem, assim, é visível, eu acho que a Denise também pode complementar isso, a proximidade dos alunos com a coordenação. Eu fico muito orgulhoso em algumas Uhum. questões, né, Denise? A gente Verdade. teve alguns feedbacks muito positivos, assim, da questão da proximidade. Quando eu falo em proximidade, eu não falo em dar aquilo que o aluno quer, mas sim sentar com ele, fazer com que ele entenda como que funciona o processo, como que deve ser feito, qual é a contrapartida dele, qual é a contrapartida da instituição enquanto instituição de ensino para com esse acadêmico. Além disso, tenho muito orgulho do meu corpo docente. Eu sempre bato muito na tecla do meu corpo docente. Eu hoje tenho meu corpo docente, ele é da prática. Então, assim, eu tenho um corpo docente formado para docência no ensino superior, né? Além disso, os meus professores, eles estão lá na ponta. Então, eles têm a vivência da prática, eles têm a vivência do dia a dia, eles estão lá na ponta, fazendo esse atendimento, fazendo essa questão da parte da assistência de enfermagem ao paciente, seja ele no âmbito hospitalar, dentro das UTIs, seja ele numa emergência, numa sala de parto, ou até mesmo na atenção primária, lidando com a promoção, prevenção e recuperação do processo de saúde. Então, hoje, o meu corpo docente é um corpo docente muito bacana, é um corpo docente que está ali junto comigo, batalhando por melhorias e por bacana. alguns objetivos que a gente ainda precisa alcançar dentro do curso, mas são algo que às vezes a gente vai planejando e aos poucos a gente vai se conquistando juntamente com eles. Então, essa evolução, né? A gente sempre está em evolução constante. Isso. Então, Exato. querendo ou não, isso é um processo muito bom, né? Então, assim, a gente tem muito ainda a caminhar, com certeza, novas ideias surgem, novos planos, mas esse é um dos pontos que me orgulhou bastante e que eu fiquei bem contente.
Que legal. A minha formação é em administração e a minha atuação também é no curso de administração, mas também em outros cursos, né? Então, eu estarei atuando no curso de psicologia, no curso de direito, no curso de Hum, design de moda, porque a administração faz parte de sim, todo esse processo. E algo que eu sempre, ao longo dos 17 anos que eu trabalho aqui na Uniaselv, que eu sempre valorizei muito e que vejo que para os acadêmicos isso faz muita diferença, é associar o conteúdo com as pessoas que já aplicam isso. Então, eu gosto de promover eventos trazendo profissionais das áreas em que estamos trabalhando uhum, para trazer a sua história, para contar a sua trajetória, porque muitas vezes se romantiza muito as áreas de atuação como se elas só trouxessem pontos positivos, como se a uhum, vida fosse um mar de rosas, né? uhum, E não se é falado muitas vezes nas dificuldades, né? Na trajetória que muitas vezes encontram-se dificuldades no processo, no caminho. E é uma realidade que os nossos acadêmicos também precisam conhecer, que para sim, que se possa colher resultados, antes disso tem todo um planejamento. E a administração se preocupa muito com planejamento, com tomada de decisão rápida, porém, muito mais importante do que rápida é assertiva. Então, eu me orgulho muito dos eventos que consigo promover dentro da Uniaselv e tenho todo o suporte das minhas coordenações para que isso possa ser realizado, trazendo profissionais das áreas contando sua história, contando as suas experiências. E isso motiva muitos acadêmicos também, e eles por si ficam muito agradecidos por essas oportunidades. E também nós temos que pensar na colocação profissional dos nossos acadêmicos, trazendo para a universidade, empresários, pessoas que geram oportunidade, e aproximando o mercado com a sua demanda de profissionais e os acadêmicos buscando suas oportunidades, nós estamos aí muitas vezes trazendo um equilíbrio necessário, fazendo um sim. papel fundamental de mediador, né, entre as empresas, as instituições e os nossos acadêmicos, e oportunizando também boas oportunidades de colocação profissional. E isso também faz bastante diferença. Então, eu vejo tudo isso como uma necessidade, e promover isso traz muita satisfação. Com É o certeza. diferencial e a validação, né, É Denise, de isso, todo o processo. exatamente isso, professor E Fábio, a exatamente. administração faz parte de toda a nossa De vida. todas, Toda, desde pessoal, profissional, pessoal, todas as Ela é a carreiras. base. profissional. Exato, defendo Sem, isso. sem ter Aham. um planejamento, eu falo isso por experiência própria, na empresa Uhum, que eu trabalho, né, na minha vida uhum. pessoal. Quando você não tem um planejamento de algo ali que se almeja, você tem um objetivo, você vai planejar para chegar lá. É isso. A chance de dar errado é bem grande, né? Temos que ter um Uhum. pouquinho de Denise em cada um de nós. Exato. Um pouquinho de Denise em cada um de nós. Muito bem. E vocês querem deixar uma mensagem para os professores, para os alunos, para toda a coordenação, para o Sim, grupo? sim. Gostaria sim, se o professor Fábio me permite, poder falar Claro. nesse momento, então. Primeiro, agradecer por essa oportunidade, fantástica, é muito bom essa troca, isso não tem preço, isso tem valor, essa oportunidade, né, de podermos trocar as Sim. nossas experiências, né. Eu absolutamente concordo com o professor Fábio quando ele fala do nosso corpo docente. É, claro, no curso de enfermagem, no curso de direito e nos demais cursos também, nós temos realmente um time que faz a diferença, né? Nós temos brilho no nosso olhar, nós acreditamos e somos vocacionados para exercer aquilo que exercemos. Uhum. E isso em sala de aula e no reflexo para os Sim. nossos acadêmicos faz muita diferença, essa proximidade com os nossos acadêmicos. Então, isso é maravilhoso. Gostaria de aproveitar a oportunidade também para valorizar, né, as áreas que nesse momento passam por uma transição, que são especialmente os cursos, e a Natália está aqui, que muito contribui com essa busca, né, tanto Hum. do curso de administração quanto do curso de ciências contábeis, por essa Hum. necessidade do mercado, né? Nós temos muito a oferecer. Precisamos quem queira, né? Precisamos encontrar as pessoas que buscam essa formação, que buscam essa atualização, porque o mercado ele é mutante, ele se transforma a todo momento e nós Uhum. precisamos nos reciclar. Nada melhor do que uma universidade para fazer essa reciclagem. Se Sim. já aprendemos muito, podemos aprender mais. Se ainda não aprendemos, temos a oportunidade de aprender e também ampliar o nosso networking, ampliar a nossa rede de relacionamentos. Isso também Uhum. faz a diferença. Então, nós temos a oferecer e
precisamos fazer com que a sociedade como um todo, as empresas como um todo, saibam o que nós criamos e aperfeiçoamos dentro da Uniaselv. Eu agradeço imensamente a oportunidade. Obrigada, professora. Professor Fábio, quer É deixar uma importante mensagem? validar o que a professora Denise comentou com relação às bolsas e tudo mais, que depois a Natália acredito que vai falar, né, Natália, pra gente aí, vai dar um spoilerzinho aí de todo o processo, mas é de suma importância validar que hoje a gente tem inúmeras bolsas, bem como de recurso próprio também, que a Natália Uhum. depois vai estar falando com vocês, mas hoje o mercado exige e Exige. a gente tem oportunidades, É né? isso. Então, na Uniaselv a gente tem diversas oportunidades para que esse egresso consiga estar aí suprindo a sua necessidade, né? A necessidade das suas empresas e até mesmo do mercado de trabalho. E já falando na mensagem, a gratidão eu acho que seria a palavra mais correta nesse momento de final de ano. Gratidão aos meus amigos coordenadores que me acolheram super bem na coordenação, né? A professora Silvia até tá aqui próximo da gente. E ela tem alguns dedos, não vou dizer um, porque ela tem alguns dedinhos da coordenação, né? Quando eu me preparava para outros desafios na minha carreira, na minha vida. Então, a professora disse, esse é um dos desafios para agora e vamos sim. Então, aqui estamos também, né? E gratidão aos acadêmicos da Uniaselv que aqui estão buscando uma oportunidade para o mercado de trabalho. Gratidão aos professores que se dedicaram, que se esforçam e que buscam o conhecimento constante para transmitir, né, todo esse cuidado, todo esse conhecimento para com os acadêmicos, né? E que foi um ano muito bom, acredito, de muito fortalecimento, de muito conhecimento, de várias conquistas. Não tenho dúvidas que 2026 será maravilhoso. Uma boa festa a todos os acadêmicos, seus familiares, né? Meus queridos colegas de trabalho, né? Professor é uma profissão muito nobre, né, É professora nobre, Denise? é nobre. Então, querendo ou não, tudo passa na mão de um professor. É isso, Não é né? verdade? Então, É. é muito nobre esse espaço. Então, gratidão, eu acho que seria a palavra mais adequada. Desejar a todos boas festas, né? Uma feliz virada de ano e que possamos todos estar juntos, caminhando de mão dadas, mais próximos um dos outros, né? E fortalecendo os processos que a gente terá ao longo da nossa carreira acadêmica, ao longo da nossa jornada acadêmica e também lá no nosso cotidiano do dia a dia, né? Enquanto instituição. Só Muito gostaria, bem. se me Sim, permite, só claro. deixar também aqui registrado, né? A professora Silvia, além de ser uma amiga querida, é uma profissional que é uma referência dentro da Uniaselv. A professora Silvia tanto acolhe quanto ensina. Tanto nos mostra o caminho, como nos deixa caminhar. Mas E ela foi puxa a orelha. realmente, pois é, mas foi realmente isso, e através dela que a gente que está mais tempo na casa observa que ela criou um DNA no curso, que é o DNA da professora Silvia, mas que não é absolutamente isolado, que é compartilhado. E fazer parte disso, para nós, traz uma satisfação, tanto pessoal quanto profissional, que é maravilhoso. Então, eu não poderia deixar de registrar isso, né, diante da professora Silvia, porque realmente ela faz a diferença. Ela nos faz querer acolher, né, É isso, Denise? é Sim. isso. É uma Ela é grande inspiração, né? É. Eu até escrevi isso ali na mensagem ali pra ela. Eu sou suspeita pra falar, né, professora Silvia, que eu tenho admiração por ela. Olha, eu Da não mesma sei eu forma. não sei não, mas eu tô achando que ela vai embora hoje um pouquinho mais cheinha. Também. Ela já tá com os olhinhos brilhando ali de emoção. marejados. Professores, muito obrigada. Também desejo a vocês, né, ótimas festas, que vocês possam estar junto aos seus familiares, amigos, né, com quem vocês estarão, Amém. e que vocês tenham uma virada de ano aí, que um ano seja próspero. E não estou falando só de riquezas, de finanças, estou falando de Saúde, né? né, de Uhum. sabedoria, Sem que dúvida. são coisas muito importantes Sem para que a gente dúvida. possa conduzir todo o processo, todo o ciclo da nossa vida, né? E o ano que vem estaremos juntos novamente. Com certeza queremos ouvir mais sobre administração, Claro, estou à sobre disposição. enfermagem, junto com direito, né? Como o direito e enfermagem conseguem caminhar juntos aí, né? Que eu acho que é um ponto muito importante para a gente trazer aí para o nosso quadro. E
É isso, muito Você obrigada. falou ali da questão da saúde, né? É o nosso bem mais precioso, né? A Sim. gente não dá valor a ele até que a gente necessite É dele, isso, né? exatamente Vivemos isso. num dia a dia tão corrido que a gente busca muito outras coisas, né? Eu quero um Uhum. reconhecimento na minha profissão, então vou me dedicar, eu preciso de dinheiro, eu preciso disso. Mas quando me falta saúde, eu percebo que este é o meu bem É mais isso, sem precioso, né? dúvida, sem Então, Sem dúvida. saúde, não E a conseguimos ir gente, muito isso. longe. e a gente vive num mundo sob pressão e é bem recorrente eu ouvir isso em sala de aula. Eu não sei trabalhar sob pressão, mas vai ter que aprender, porque em todas as O áreas a mercado gente pede. trabalha sob Uhum. pressão. A questão é, e aí o professor Fábio pode falar com muito mais propriedade sobre, né? Como eu consigo trabalhar sob pressão e ainda assim manter o meu equilíbrio, né? Uhum. Como eu consigo desenvolver ferramentas para sustentar todos esses pratos, o equilíbrio disso. É Uhum. um grande desafio, sem dúvida nenhuma, mas contribuo absolutamente com a afirmativa de que sem saúde, todo o resto fica desequilibrado. Não tem nem Isso. como dar continuidade, na É bem verdade, isso, né? É professora. Mas isso. é essa questão também que a gente tem que trabalhar nas nossas salas de aula. Quando a gente fala da função do professor, que vai muito além de conteudista, né? Uhum. De repassar conhecimento, é esse olhar, né? É conseguir identificar em 30, 40, 50 acadêmicos numa sala de aula que alguém eventualmente está precisando muito mais do que conteúdo, está Uhum. precisando de um Um acolhimento, abraço, um ou abraço. apenas que ele seja ouvido por 5 É minutinhos, isso, e só. faz a Ele nem diferença. quer conselho, É mas seja isso, ele só só precisa, só me muitas escuta, vezes, né. Às é vezes isso. a gente tem isso na casa da gente, eu acredito, Claro, né? Às vezes a gente claro, chega em sim. casa, hoje eu não quero a opinião de ninguém, mas eu só quero chorar, ou eu só quero um abraço. Uhum. Às Exato. vezes, na nossa vida, a gente não precisa saber que tudo vai ficar bem, né? A gente Uhum. sabe aonde tem que seguir, a gente sabe o que precisa fazer, mas quando alguém te acolhe, te abraça e diz tudo vai ficar bem, tu já tem a Você já certeza, É o que a acalma seu né? gente coração. precisa É o que a escutar. gente Nós precisa. tínhamos um professor que dizia isso e eu achava muito interessante e tem um fundo muito verdadeiro. Tudo é muita coisa, mas se eventualmente algumas coisas estiverem bem, a gente já está no lucro. A gente vai trabalhando por aquilo que não está e que a gente não chegou ainda, mas a gente pode Isso. chegar lá. A gente tem Uhum. como chegar lá, né? Exato. Tá bom então, muito obrigada, Muito professores. obrigada. Eu vou continuar com a Natália aqui, porque o ano tá acabando, mas a gente tem alguns lembretes, né, Natália? Temos lembretes. Lembretes aí para quem tem bolsa para renovar, para quem Uhum. quer vir para cá estudar. Uhum, E sim. conte pra gente um pouquinho, Natália. Então, como é que tá esse processo da bolsa? Eu sei que existem bolsas, né, que quem tá de fora aí da comunidade e quem já tá aqui dentro também, que tem que fazer a renovação, a bolsa Fundesc. Muito importante alguns lembretes. Sim. Então, do ponto de vista comercial, a gente já está respirando 2026/1, né? Já estamos captando aí para o início das aulas previsto para 9 de fevereiro, mas do ponto de vista relacionado à bolsa, estamos passando pelo processo de renovação, que a renovação nada mais é que, quando o aluno faz o processo de homologação, semestralmente ele tem um compromisso de também renovar a bolsa, porque é feita uma análise no semestre dele, ele precisa ter 75% de aprovação mínima no semestre para poder avançar com a bolsa até o último semestre do curso. Então, é feita uma atualização cadastral, né, uma atualização ali por parte de renda, informações pessoais, e nós estamos nesse exato momento na janela de renovação. As inscrições, no site, ele encerrou na semana passada. Nesse momento, na instituição, nós ainda estamos recebendo documentação para quem quer renovar, porque vai abrir uma nova janela de 3 dias na semana que vem, que é quando a instituição vai estar fechada, mas o aluno pode entregar a documentação agora e fazer a renovação ali no site quando abrir a janela novamente. Inclusive, o setor de bolsas está aberto a atendimento para passar essa orientação, e é muito importante o aluno fazer esse processo, porque senão ele não vai conseguir avançar com a bolsa. Né? É um check ali que a Secretaria de Educação faz para conferir se o aluno Então, realmente está Vamos tá recapitular. A frequentando. primeira janela, então, já fechou. Vai Já abrir fechou. uma segunda janela para quem, por algum motivo, não conseguiu entregar ou fazer o que precisava. Exatamente. Vai ter uma segunda oportunidade na Vai próxima semana, Na é isso? próxima semana, durante 3 dias. Mas, assim, o processo ele é dividido de 2 formas. O aluno precisa entregar uma documentação física na unidade e precisa entrar lá no site da sede, que é da Secretaria de Educação, e fazer o processo de renovação. Ali também vai sair um comprovante, ele vai poder exportar em PDF, e com esse documento ele comprova que, de fato, ele fez a renovação, né? Então, ele precisa entender que são
são 2 processos operacionais diferentes, que a instituição estendeu por mais uma semana a entrega dessa documentação, levando em consideração também o nosso calendário, mas que também beneficia os alunos, ali, para quem perdeu o prazo ainda dá tempo. Uhum. E a gente tem oportunidades para bolsistas, mas também tem outras oportunidades, né, para não Temos, bolsista. aham. Como que funciona? Quando Em que abre esse processo seletivo? Então, o processo de matrícula para bolsa, para o Fundesc, ele já abriu no início do edital, que foi dia 21 de outubro. Quando a gente começou a matricular para 2026, o Fundesc já abriu junto. E isso vem de encontro com uma proposta de dar mais oportunidades para quem tem interesse nessa bolsa, porque geralmente a bolsa ela abria bem próximo do final da captação, porque Uhum. são, eu não vou dizer bolsas limitadas, mas ali tem uma oferta e procura grande, né? Então, quando abriu o edital no dia 21 de outubro, a Secretaria de Educação já autorizou a gente a abrir a campanha ali para essa captação em massa. O aluno precisa cumprir pré-requisitos para se candidatar a ser um bolsista. Ele tem que ser o primeiro uso de bolsa governamental, ele não pode ter se formado com recursos públicos anteriormente. E aí vem uma dúvida interessante também. Tem algumas pessoas que procuram a gente, mas eu fiz o uso de bolsa durante alguns semestres, mas não me formei. Posso fazer? Pode. Você não pode ter se formado com o uso de recursos públicos. Se você utilizou, não tem problema. Ele tem que ter a renda inferior per capita a 4 salários mínimos, que dá 6.072. Essa renda é calculada pelo grupo familiar, ou seja, vou dar um exemplo claro, porque meu É marido é importante, bolsista. tá? Porque às vezes as pessoas ficam na dúvida, mas o que é a renda per capita, né? Então explica pra Isso. gente. Eu vou dar um Hum. exemplo bem didático, porque meu marido é bolsista aqui, inclusive Uhum. do curso de Direito. Hum. Então, como que é feito esse cálculo e análise da Secretaria de Educação? Eles somam a minha renda, a renda do meu marido, e no nosso grupo familiar nós somos em 3, que é eu, meu marido e minha filha menor. Se soma as nossas 2 rendas, mas é dividido por 3 pessoas, porque a minha filha também consome da renda. Uhum. E esse valor não pode ultrapassar 4 salários mínimos. Então, às vezes, o acadêmico até ganha um salário acima de 4 salários Uhum. mínimos, mas ele tem um grupo familiar de 5 pessoas. Então, isso não vai Na hora da ultrapassar. divisão acaba que Acaba baixando. encaixa ali, né? Isso, A questão aham. do processo. Então, esse é um pré-requisito fundamental, e também ser natural de Santa Catarina ou residir aqui 5 anos. É um pré-requisito Então, obrigatório. se não é natural, comprove sua residência por pelo menos 5 anos 5 em anos. Santa Catarina. Isso mesmo. Uhum. Muito bem, Natália. Tem mais alguma dica que você queira dar? Isso. E para quem não tem os pré-requisitos para entrar com o Fundesc, a gente tem bolsas comerciais vigentes também em formas de melhorar a mensalidade do acadêmico. Hoje a gente tem uma campanha comercial no presencial válido para todos os 12 cursos em abertos. Uhum. Inclusive, quero compartilhar que nós temos turmas matutinas e noturnos, que foi algo diferente aberto para esse Olha. semestre. Ficamos muito felizes, porque abre também oportunidades para quem não tem a disponibilidade de estudar à noite, poder Sim. estudar numa turma matutina. Então, para quem não tem os pré-requisitos do Fundesc, pode entrar com uma campanha comercial. Então, hoje nós temos 60% de desconto aplicado em todos os cursos da modalidade presencial, e do EAD também tem bolsa de 55%, de 65%, varia bastante o curso. Nossa, 60% é muito bom, né, Natália? Dá mais de R$ 1.000 de desconto em alguns cursos. Olha só. É muito bom. Muito bem. Então tá, muito obrigada. Para quem então quiser estudar na Uniaselv aqui de Brusque, procura a Natália. É só chegar Sim. na recepção, quero falar com a Natália, quero entender um pouco mais sobre a bolsa, sobre a inscrição sem ser bolsista, não tenho requisito, né? Posso entrar pelo outro formato. Só procurar a Natália, né, Natália? Isso. E eu, finalizando, quero deixar uma mensagem de agradecimento também Por a todo favor. o time Uniaselv. Também faço das palavras dos coordenadores a minha. A gente não faz nada sozinho, nós somos uma unidade, né? E a presença do nosso corpo docente, dos nossos professores, o engajamento que a gente tem no time hoje faz total diferença. Porque quando a gente fala de comercial, a gente pensa é número, é meta. E a gente não pode olhar para esse número dessa forma, porque daí entra aquela fala lá que a professora Silvia falou no começo. Parece que é uma IA, né? Eu não estou fazendo uma matrícula de 200, 300 alunos. São 200, 300 vidas que serão impactadas com o ensino superior. E quando a gente vai muito, eu faço bastante ação em empresa também, e uma das principais
dores que a gente percebe no meio empresarial é a falta de mão de obra qualificada, né? Eu acho que é uma fala geral dos empresários. Então, hoje, a importância do ensino superior, ela impacta na vida do nosso aluno de uma forma inimaginável, né? Hoje ele tem a possibilidade de construir uma carreira, de melhorar a sua vida, de melhorar o seu futuro, de impactar a sua família. É realmente um processo muito mágico que o comercial vai de encontro com isso para que não seja só mais uma matrícula, mais um número, né? Uhum. Pode falar, professora. Quer contribuir com mais alguma informação? Então, quero realmente agradecer a todo o Grupo Uniaselv, aos professores, aos coordenadores, a todo o pessoal do atendimento que pega muito junto e é muito engajado com a gente para contribuir com esse objetivo e que venha 2026, que seja de muito sucesso, de muitas matrículas e de muitas vidas impactadas. Muito obrigada, Nath. Nós que agradeço. agradecemos a você, a sua paciência, o seu carinho, a sua atenção conosco, né? Nós acadêmicos, Imagina. que a gente também, a gente faz bastante pergunta, né? Durante o ano. Precisa. Muito obrigada, tá? Imagina, eu que agradeço. Gente, e agora aqui na bancada tem uma presença ilustre que eu sou muito fã, professora Silvia. Não fique com ciúmes, mas eu também gosto muito da professora Tânia. Eu tive a honra de cursar em um dos semestres linguagem jurídica e a professora Tânia é uma pessoa fantástica, uma mulher muito inteligente, muito culta, muito paciente. E, claro, pega no nosso pé, né? Puxa a nossa orelha, fala direito, postura, corrige a gente, né? A gente tem que estar muito bem alinhado aí para a profissão que a gente está prospectando. Lógico que a professora Tânia, ela não atua somente ali no curso de Direito, né? Tem outras oportunidades. Eu não vou falar por ela, vou deixar que ela se apresente agora para todo mundo. Professora Tânia, fala um pouquinho sobre você, né? Quem você é, sua experiência, sua formação, sobre todo o seu trabalho dentro da Uniaselv aqui de Brusque. Olá a todos vocês. Um prazer compartilhar algumas experiências aqui. Inclusive, meu codinome aqui é a decana, né, a decana da Uniaselv, porque eu estou há quase 16 anos, né, em janeiro vai fazer 16 anos que eu trabalho na Uniaselv. E como você mencionou, trabalho no curso de Direito com linguagem jurídica, mas também trabalho em praticamente quase todos os outros cursos em disciplinas que envolvem a língua portuguesa e que envolvem a parte de pesquisa e extensão, que é uma das minhas formações, né? Trabalhar na Uniaselv, para mim, é uma gratificação, assim, é uma vida, né? Bom, se eu estou aqui há quase 16 anos, não é por acaso, porque eu gosto realmente, e eu sempre comento com a professora Denise que nós não estamos professoras, nós somos professoras. Nós somos, né? Estar em sala de aula, para mim, é muito, muito gratificante. Também, dentro da instituição, nós temos vou usar aqui o plural da modéstia, né? Como se diz em português, nós temos a função de trabalhar também com avaliação e competência. Então, é um trabalho que a Uniaselv faz, já tem um ano e meio, digamos, né? Que é uma padronização nas avaliações para a gente trabalhar a competência e a habilidade dos nossos discentes. Então, para isso, a gente prepara os docentes, né? Faz cursos, faz formação continuada, tudo isso para trazer mais e mais conhecimento para o nosso principal foco, que é o aluno, né? E nós somos assim apaixonados pelos nossos alunos, vamos falar nesse nível. E então, eu saio da sala de aula, eu posso confessar, e sem medo de errar, sem medo de estar sendo proselitista, alguma coisa assim, mas eu saio feliz, sabe? Aquela sensação assim de, poxa, eu deixei alguma coisa minha ali e
trouxe para mim alguma coisa dos alunos, né? Porque sabe-se que em educação ninguém ensina ninguém, a gente troca saberes, Uhum. né? Isso A aí. gente troca saberes. O que eu acho uma das coisas mais importantes na educação é isso. Eu não sei tudo, ninguém sabe tudo, então o que que a gente faz? Troca os saberes. Uhum. E nós temos muito isso com coordenação dos cursos, com nossos próprios pares, né, os colegas, Uhum. essa troca também de saberes. Ninguém aqui se considera melhor do que ninguém. Somos todos iguais, como diz o direito, somos todos iguais perante a lei, né? Uhum. Aqui somos todos iguais na educação, todos querendo o mesmo objetivo, todos program- ah, eh, assim, bastante focados em realmente transmitir para os nossos alunos o conhecimento que nós temos e receber deles o conhecimento que eles têm. Porque vocês, às vezes, enquanto alunos, pensam que nós detemos o saber, né? E não é isso. A gente tem um conhecimento, mas vocês também têm o de vocês, seja na parte de vida, parte Uhum. prática do trabalho e também do conhecimento já adquirido em sala de aula. Então, eu acho isso muito importante. Eu saio sempre satisfeita da sala ao final de uma aula por essa questão, né? Por ter Uhum. havido essa troca de saberes que eu acho assim essencial. A gente sempre aprende um com o outro, Sem né? dúvida. A vida é sobre isso, né? É Uhum. sobre ensinar e aprender, Uhum. né? E eu tenho escutado essa frase, assim, de forma bem significativa nas últimas semanas, assim. Eu tenho escutado com muita frequência várias pessoas na mídia, na rede social falando, né? A vida é sobre você ensinar e você também aprender, De né? uma forma ainda um pouco mais vocacionada, nós, É. enquanto professores, dissemos que quando nós ensinamos, nós aprendemos duas vezes. Uhum. E é verdade, Sim. né? Conhecimento acumulado, É. vai acumulando. Né? Alguns aspectos assim bastante significativos para minha vida aqui é eu ter tido o prazer de ser professora da professora Denise, do professor Fabiano, que também trabalha aqui, da professora Raviane, que é coordenadora do curso de engenharia. Deixa eu lembrar, tem mais, acho que Tem. tem mais alguns. Então, assim, eu trabalhei com com alguns desses. Aliás, alguns desses meus colegas hoje foram meus alunos no ensino médio. Então, eu penso assim, de forma muito satisfatória, mais do que satisfatória, a felicidade que isso me dá de saber que eles percorreram os mesmos caminhos que eu percorri, né? Foram para a educação e hoje estão colocando à disposição dos alunos o conhecimento que eles adquiriram na sua profissão, no seu, na sua atividade acadêmica, né, que Uhum. exercem. Então isso Sim, me é deixa bastante gratificante, Não, né? eu posso dizer É. que isso não é apenas um fato, isso é muito além. Isso Uhum. diz muito de quem nos inspira, né? Nós procuramos na vida e nós encontramos isso, e falo em meu nome, em nome da professora Raviane, do professor Fabiano, nós procuramos na vida as nossas referências, né? Uhum. Muitas vezes nós convivemos com pessoas que não nos servem de referência, mas aprendemos com elas também. Mas aquelas que nos servem como referência, quando nós temos a oportunidade de dividir o espaço com quem um dia nos ensinou e continua nos ensinando, Uhum. isso realmente é algo que eu desejaria que todas as pessoas pudessem viver isso, pudessem ter Sim. essa oportunidade. Então, nós nos sentimos extremamente privilegiados por poder viver dentro do aprendizado que tivemos lá atrás com a professora Uhum. Tânia e do compartilhamento que hoje exercemos, enquanto agora eu não vou nem usar o termo colega de profissão, porque nós somos muito mais do que isso. Nós somos amigos de profissão e fora dela, né? Quando se fala lá atrás, é lá atrás mesmo, tá? Foi no ensino, foi no ensino médio. Mas isso que é mais gratificante ainda, saber que percorreu toda essa fase do ensino médio, procurou a faculdade, fez a faculdade e hoje está exercendo a mesma profissão que eu. Muita gente fala, né, que ser professor não é bom, ganha pouco, etc e tal, mas é uma opção que a gente tem. Então eu sempre penso assim, quem não está satisfeito achando que professor ganha pouco, que professor isso, que professor aquilo, procure outra coisa. É uma Uhum. escolha, né? Procure, porque isso é São uma A escolha. vida é feita de A vida escolhas, é feita de né? escolha. Você escolhe o Isso. que você quer pro seu Nós ainda mundo. temos livre-arbítrio de poder Uhum.
Então, eu sempre digo, eu não estou professora, eu sou professora. E uma coisa, Milene, que me deixa muito feliz, agora voltando até o curso de Direito, Uhum. é que poucas instituições ainda têm trabalhos com linguagem jurídica, né? E eu tive, assim, uma base muito boa quando eu fiz um mestrado e quando eu fiz também uma pós, onde eu tive uma professora que trabalhava essa disciplina e Uhum. eu aprendi muito com ela, aprendi muito mesmo e hoje continuo aprendendo com os meus pares, né? E continuo aprendendo, estudando, porque o professor tem uma questão, ele não para de estudar nunca, Nunca. Nunca. nunca, nem pode, né? Uhum. Por quê? Porque ele não sabe? Não, porque as coisas mudam, né? E, nós temos ciclos diferentes, tudo. Eu sempre falo, inclusive tem uma parte nos trabalhos acadêmicos que a gente colocava conclusão. Uhum. Então, hoje a gente procura usar considerações finais, porque nada mais é É concluso, conclusivo. Uhum. né? A Isso. gente não conclui mais nada, porque sempre vem algo Considera-se, né? É isso. É e assim sempre mesmo. vem alguma coisa atrás que vai reforçar aquilo que a gente já tem ou vai modificar, Uhum. né? Então, isso para nós, eu acho que desde os 6 anos de idade, quando eu entrei na escola, até hoje eu nunca parei de estudar. Não vou dizer minha idade, porque isso fica até feio, né? Mas quem me conhece mais ou menos faz os cálculos nos dedinhos, poxa, ela já passou por aquilo, né? Uhum. Então, e até uma coisa interessante que muitas pessoas perguntam: você começou a trabalhar com o ensino superior aqui? Não, eu comecei a trabalhar com a faculdade em Itajaí, com os cursos de pós-graduação. Olha. Então, é uma experiência bem diferente, você trabalhar com pós-graduação e depois vir para a graduação. Na pós, você tem um tipo de postura, e na graduação, muito mais conhecimento até. A gente pensa, na pós você tem que. Não, na graduação você tem que ter desde o básico até o avançado, É né? isso. Uhum. E isso que nos faz estudar, estudar, estudar. Muito bem. Professora, quer deixar alguma mensagem? Eu quero convidar, né, as pessoas para virem aqui para a nossa instituição, para vir conhecer, se ainda não a conhecem, o nosso corpo docente em todos os cursos é excelente. Hoje mesmo eu terminava uma reunião com o grupo que nós temos da parte de supervisão de competência, habilidades e competências, onde eu falo que nós já estamos bons, nós queremos ficar excelentes. Então, venham aqui para a nossa instituição, para a Uniaselv Paulo Brusque, venham conhecer, venham conversar conosco, saber dos cursos, porque às vezes as pessoas têm certos receios de fazer perguntas, mas nós estamos à disposição acerca dos cursos, o que contempla cada curso, qual é o tempo que leva os cursos, quais são as disciplinas. Então, nós estamos aqui à disposição de vocês todos. Eu agradeço muito esse espaço para poder conversar sobre a Nós é que Uniaselv. agradecemos a sua presença hoje na bancada. Espero que o ano que vem, em outros momentos, a gente também possa falar mais sobre linguagem jurídica, que acho que é importante, né? Muito importante para os acadêmicos aí de direito. Isso. Muito obrigada, professora. À disposição. Obrigada, professora Obrigada. Denise. A todos, então, em nome de todos os acadêmicos de direito, de todos os acadêmicos da Uniaselv, e em nome da Uniaselv, agradeço a oportunidade da gente, né, estar aqui nesse canal, de falar um pouco mais com todos, não só daqui do grupo, né, não só da Uniaselv, mas com toda a comunidade. Desejo a todos um Feliz Natal, um ano novo, 2026, próspero, como eu falei anteriormente, com muita saúde, com muita sabedoria, e que a gente possa estar com os nossos, que sejam eles familiares, sejam eles amigos, né, ou pessoas que a gente queira que estejam ao nosso lado. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Em 2026 estaremos aqui de novo no canal, no podcast, trazendo mais novidades, mais assuntos para vocês, não só da área do direito, mas de todos os cursos, agregando, unindo as áreas aí, como a gente fez aí nos últimos podcasts. Muito obrigada e até logo.